Então vamos lá, não, continuando aqui, nós estamos hoje com o nosso grande amigo Ayrton. Ayrton, você pode falar o seu sobrenome, que tem, eu vi que tem uma pegada o sobrenome, como é que é? Muzin. Muzin, Ayrton Muzin, me lembra, porque Ayrton Muzin, então agora que fiquei sabendo que é origem raiz italiana, depois um dia a gente vai falar sobre a etimologia desse nome, que eu acho muito legal saber as origens também. Muito bem. Você ia contar um segredo agora. É um segredo. É a maior parte da subida do Monte Sinai. O Ayrton Muzin, ele é o nosso Indiana Jones. Ele é o Indiana brasileiro, meu Deus do céu. porque ele viaja o mundo, né? Eu fiquei sabendo que ele foi para Dubai, para o Egito. Para onde foi? Mas tudo bem. Foi para Capadócia. Capadócia. Também. Foi, passeou de balão na Capadócia. Capadócia. Você passeou de balão? Na Turquia, De balão? Subimos aquele balão de quase 1000 metros de meu altura. Mas filho, isso é uma outra história, o né? meu filho, quando tinha 5 aninhos, eu estava levando ele aqui em Santo André, no Dr. Oséias. Não, eu estava levando meu filhinho, quando ele tinha 5 aninhos, estava levando meu filhinho no Dr. Oséias de manhã, e tinha um balão lá, que eles estavam montando ali, próximo ali da Avenida do Estado, aqui quem conhece Santo André sabe, que era um balão das Casas Bahia. Eles iam numa loja. Às 7 horas da manhã, eu falei, deixa eu parar o carro, que meu filho vai ver um balão, 5 aninhos, né? Pela primeira vez, que maravilha, vai ficar um registro emocional. Chegou assim de perto, falou assim, moço, ele pode olhar? Eu falei, não pode. Ele olhava assim, filho, você gostou? Eu falei, ai, que lindo, não sei o quê. Isso 7 horas da manhã. Aí os dois baloneiros viraram assim, ele pode entrar no cesto? Eu falei, demorou, né? Até eu quero entrar. Eu falei, filhinho, você quer entrar? Ele fez assim, com aquela cara assim, né? Menininho com um bonezinho virado. Aí ele entrou, botei ele dentro do cesto, peguei com a mão assim, meu Deus, hoje ele tá um monstro. Peguei com a mão, botei no cesto. Aí os dois rapazes entraram, estavam muito bem amarrado o balão, né? O cesto estava muito bem amarrado com 2 cordas e tal. Aí eles olharam para mim, o Vitor, meu filho, estava assim, brilhando os olhos, né? Aí os baloneiros olharam para mim, olharam para ele e falaram assim, ele pode voar um pouquinho com a gente? Falei, filho, você quer? Ele fez aquela carinha, eu quero. Eles soltaram as cordas e o balão subiu uns 30 metros. E ele brilhava, lá de cima eu vi. E eu naquela época não tinha celular com câmera, né? Celulares eram mais precários. Isso estou falando há uns 20 anos, um pouco mais, um pouco menos. Uns 20, ele tinha 5 anos, está com 24, 19, 20 anos. Quando ele desceu, ele brilhou os olhos, ele chegou na escolinha do Dr. Oséias, ele assim... Eu andei de balão. Ele falou isso acho que durante uns 2, 3 anos. Que registro emocional. Depois que ele contou pra mãe dele, ela teve um infarto, minha esposa, né? Falei, cara, mas o que tem? Até eu queria subir. Eu achei tão normal. E ele conta essa história até hoje, tinha 5 aninhos. É bonito. Fica marcada na É uma experiência incrível. É uma experiência incrível. Eu nunca andei de balão. É maravilhoso. Só que você sobe com esse balão lá na Capadócia a quase 1000 metros de altura. Meu Deus. Um cesto pequeno, sim, com 24 pessoas dentro e mais o condutor. 24 pessoas dentro do cesto. E o pavor na hora que começa a subir é grande. Olha. Depois você acostuma e fala, bom, já estou aqui, não tem mais alternativa. Sim. Mas cada um com paraquedas. Nada. É muito seguro. Eles dominam muito aqui. E tem o governo turco tem uma regra para subir, só sobe uma quantidade X de pessoas, de balões, quantidade de pessoas, né? O clima tem que ser favorável, não é assim, vamos subir porque vamos subir, não. Aqui no interior de São Paulo também tem alguma empresa perto de Boituva, é isso? Boituva. Tem um pessoal que faz esses passeios também. Minha mãe falava muito. Mas é muito emocionante, vale a pena, E depois quando você desce ainda, eles fazem um coquetelzinho lá, uma champanhe para você comemorar, bate foto, aquela coisa toda. Recebe um certificado. Não, lá na Turquia não era deserto não. Lá é Capadócia mesmo, é lá em cima, né? Mas vamos falar do Monte Sinai? Posso terminar? Vamos. Só para terminar. Olha, a emoção, né? A dificuldade de subir, como eu vinha falando, é muito grande. Muito grande. Você tem que ter preparo físico. Porém, quando você chega lá em cima, você encontra o quê? Uma pequena capela, né, que os religiosos fizeram, uma pequena mureta, num raio de 30 metros, 40 metros aproximadamente. Só que assim, a primeira coisa que eu me lembrei foi a seguinte: quando Moisés subiu no Monte Sinai, Deus o chamou para que ele recebesse a tábua com os 10 mandamentos. Certo. Né? E lá havia uma sarça, uma planta que era uma sarça, e essa sarça queimava, né? Que era a presença do Espírito Santo de Deus ali. Muito bem, Deus passou o recado e soube-se que quando Deus se
se foi, né? Ou saiu daquele ambiente. Aquela sarça parou de queimar, só que ela voltou ao estado natural. Ela não queimou. Ela não pegou fogo. Certo. E quando quando Moisés chegou lá em cima, a primeira coisa que Deus disse para ele foi o seguinte: Moisés, tire as suas sandálias, que esta é terra santa. Você está pisando em terra santa. Bom, eu estou comentando tudo isso pelo seguinte: quando eu cheguei lá em cima, que foi o topo, era o limite da capacidade mesmo, minha, naquele momento, porque só 10 conseguiram, a subida é muito, muito difícil mesmo. A primeira coisa que eu lembrei foi dessa passagem bíblica em que Deus disse: aqui é terra santa, você tire as suas sandálias. A primeira coisa que eu fiz, e eu me arrepio só de lembrar disso, porque realmente uma emoção que não é indescritível, você transmitir o que você sente naquele momento. A primeira coisa que eu fiz, eu estava com um tênis branco, que àquela altura já estava marrom, por causa da areia, do deserto, aquela coisa toda. Eu tirei o meu tênis, me ajoelhei e agradeci a Deus por essa permissão que Ele me deu de conhecer o lugar aonde Ele passou a tábua dos 10 mandamentos. E eu quero agora passar para você, não é o fim do programa, mas eu quero passar aquele presente que eu te trouxe. Te agradeço. Esse aqui é um papiro que nós pegamos no Egito. O papiro é uma planta onde eram escritos onde a primeira escrita era feita, né? Sim. É uma planta que ela era ressecada, depois ela era prensada com açúcar para que ela mantivesse toda a qualidade da planta, daqueles caminhos todos, e eles colocam uma tira horizontal, uma tira vertical, e vai formando esse papel, uma trama, exatamente. E nesse papiro é onde foram escritos, que se transformaram em rolos, onde foram escritos os livros da Bíblia, principalmente, e muitas outras coisas também, mas ele partiu daqui. Esse é um papiro, e que tem aqui, eu quero mostrar para todos vocês, essa escrita em aramaico. Ai, que maravilha. Que é uma réplica no papiro da tábua que Deus deu para Moisés com os 10 mandamentos. Aqui vocês encontram os 10 mandamentos. E a estrela de Davi, que é o símbolo judaico desse momento, né? O que está escrito aqui são os 10 mandamentos que Deus passou para Moisés. Então eu quero te passar um presente que eu te trouxe. Veio direto do Egito. Lindo. Passar para você. Obrigado, e eu gostaria de mostrar também mais uma coisinha para você, que é o seguinte: existem beduínos que ficam naquele local, né? E os beduínos quebram pedras naquele local. Lá em cima, no Monte Sinai, tem um indivíduo que mora lá, ou vive ali em cima. E eles quebram algumas pedras. Existem pedras grandes e ele quebra na sua frente. Eu trouxe uma pedra. Eles vendem, claro, eles vivem disso. Eu trouxe uma pedra e eu queria te mostrar. Não sei se dá para ver, acho que não vai dar. Sim. Mas nessa pedra existe a sarça que queimou. Olha que loucura. Eles quebram a pedra e qualquer pedaço da pedra vem com a sarça. Dá uma olhada. Nossa. Essa é e não é uma réplica, não é uma pintura, que loucura. Não é nada. Ela é natural, ela está fossilizada nessa pedra. Era a sarça, eu não sei quantos anos tem, é uma pedra. Depois a gente tira umas fotos, eu vou colocar na página do Papo Amigo. Legal. Na página do Papo Amigo. Okay. Então, se você visualizar, essa é claro, uma réplica bem pequena da sarça, mas a sarça é uma planta, né? Mas dá pra uma ver planta de deserto que subia. né? Os desenhos. Dá para ver o desenho da sarça. Vai dar para ver. Então é uma lembrança que eu trouxe. Eu gosto, às vezes, dos lugares que eu vou, eu gosto de trazer uma pedra sempre. Sim, eu também faço isso. Eu visitei um outro lugar que num outro momento a gente vai comentar, que é a cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso também é nessa viagem que eu fui para a Turquia, outra viagem, né? E em Éfeso é uma cidade, tem ruínas romanas, lindíssimo também, que vale a pena conhecer. E lá tem um local onde os cristãos batizavam os novos convertidos, né? Éfeso, onde Paulo escreveu 7 cartas da Bíblia, as sete igrejas da Bíblia, né? E ali os apóstolos se reuniam e eles faziam as suas preleções, falavam de Jesus Cristo nesses locais, e nesse local então as pessoas se convertiam ao cristianismo. Eles eram perseguidos e se convertiam. E tem um determinado local, quando você sai da cidade de Éfeso, da cidade romana, tem um local que é uma pia batismal. É um tanquezinho fechado, ao fundo tinham arcos
onde eles se reuniam, os apóstolos se reuniam, e naquele local eles faziam os batismos. E eu fui audacioso para passar por dentro daquela que eles cercam, que não é de acesso a todo mundo, né? Tem uma cerca, uma cordinha apenas. Eu fui lá e gosto de trazer uma pedra, eu também trouxe uma pedra de época, que não está aqui agora, mas eu trouxe. É um momento meu, eu gosto de guardar, e alguns lugares que eu fui. Né? E nessa viagem mesmo que nós fizemos agora, também fomos visitar o Getsemane, que é onde Judas traiu Jesus. Né? Também trouxe uma pedra de lá do local, legal, né? Do jardim. Legal. Hoje o jardim é todo tratado, bonito e tudo mais. Isso já em Israel, né? Do Egito tem essa experiência agradável que a gente visitou. Visitamos, claro, as pirâmides, a esfinge, o museu egípcio, que é maravilhoso, onde tem as múmias lá dos faraós antigos. Vale a pena conhecer. Se você não conhece, vá conhecer. É muito bonito. É uma viagem que é uma história viva, né? O que você lê na Bíblia, você vê ao vivo. Então você vê os caminhos que Jesus passou, o deserto onde Moisés passou com o povo hebreu, que o faraó não permitia que os hebreus saíssem do Egito, que eram escravos, né? Então Moisés cresceu no castelo junto com o faraó, tido como irmão do faraó, e ele foi levar. Então chegou um momento que Deus tocou no coração para que ele levasse o povo hebreu todo. Eram cerca de 600 mil homens, e juntando com as mulheres, com os idosos, aproximadamente 3 milhões de pessoas, em que ele cortou o deserto. Hoje existem as estradas abertas, muito bem pavimentadas no Egito, isso é um momento muito positivo daquela região, mas você vê o deserto que não é aquilo só areia, plano, uma planície, não. São montanhas e montanhas e montanhas em que você imagina Moisés comandando 3 milhões de pessoas, idosos, crianças, animais, carruagem, enfim, todo material, alimento, a bebida, água, né? Porque é deserto, e de repente você vê aquelas montanhas, você fala, subida de montanha, queda de montanha, enfim, você fica imaginando o que esse povo reclamou para Moisés até chegar à Terra Santa, que ele levou 40 anos para acontecer isso. O que questionou, né? O que essa fé foi duvidada e questionada. E teve uma passagem que eu aprendi que foi maravilhosa, que eu não imaginava. Existe uma passagem na Bíblia que diz que a Terra Santa seria a terra de leite e mel. Aí você fica imaginando assim, o que é o mel? Se é deserto, como tem abelha dentro do deserto? Né, no deserto, ou proximidade, não tem abelha. Então o leite que foi prometido por Deus era das ovelhas, evidentemente, que eram os rebanhos que se tem, até hoje tem pastores. Nós estivemos lá, vimos à noitinha um pastor comandando as suas ovelhas ali no meio de um determinado local, né? Mas o que é o mel? O mel são as tâmaras. Hoje o Egito e Israel, existe muita plantação de tâmara. E você adquire tâmara, é espalhado todo, vai para o mundo todo tâmara. Mas se você comer uma tâmara natural, ela tem gosto de mel. Tem o sabor do mel, aquele sabor característico. Então você começa a descobrir o que você lê na Bíblia, que você às vezes não entende o que está escrito, você visita os lugares que você conhece. Agora, Israel, Jerusalém, é uma outra história, é maravilhoso, né? Você conheceu alguns dos lugares que Jesus passou. Nós visitamos um lugar, por exemplo, onde ele fez a primeira pregação, né, dentro de uma sinagoga. Né? Primeira pregação? A primeira pregação, ainda criança, onde tem a casa de Pedro. Você consegue ver essa idade de Jesus? Porque ele ficou não claramente, recluso, ficou né? um momento que não aparece, que não surge na Bíblia. Né? Uma fase dele. Não dá para saber. Parece que é dos 13 aos 33, perto coisa disso, assim. até os 30. Vou fazer uma pergunta, são 20 horas e 36 minutos. Uma pergunta aqui para você, é o seguinte, o tema que a gente jogou hoje seria a gestão do tempo. Por quê? Porque você realmente é um profissional, é um empresário, é uma pessoa que tem uma cultura útil incrível, maravilhosa, e hoje você consegue gerenciar o seu tempo de uma maneira prazerosa. Sim. O que te leva a fazer essas viagens? É apenas um ato de buscar uma atividade para preencher o seu tempo? Ou você encara isso também como uma missão de vida, uma missão espiritual? Como é que você encara essas viagens? Qual o propósito delas? Ok, vamos falar da última viagem. Né? Recente. Eu não viajo o mundo todo. Da mais recente. Da mais recente. A última não, pelo amor de Deus. A última que eu fiz agora, né? Mas é assim. A mais recente. A mais recente, Essa última viagem mais recente foi uma viagem espiritual. É um passeio também, mas o propósito dela era uma viagem espiritual.
É conhecer exatamente o que a Bíblia mostra para você no papel. E lá a gente tem esse testemunho. Você vê os caminhos que Jesus passou. É uma coisa, sabe, indescritível. É um fato, né? Não é só um dogma não de fé. Não é. Porque fé ou se tem ou se não tem, né? E a gente percebe o seguinte, que em alguns lugares que você passa, ficam mais marcados. Por exemplo, existem o local em Belém, onde Jesus nasceu. Né? Existe ali uma igreja sobre o local e abaixo dela tem uma estrela exatamente no local onde Jesus nasceu. E você tem a oportunidade de tocar aquela estrela. A emoção que você tem espiritualmente, quem tem fé e quem acredita em Jesus, e que eu espero que todos acreditem, porque é o único caminho. Ele mesmo veio aqui e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só se chega ao Pai através de mim. Então ele é o caminho para se chegar até Deus. Então, se você tem essa fé, acredita que ele veio, que ele nasceu, que ele morreu por nós, pregou, ressuscitou, está vivo, está aqui no meio da gente ouvindo tudo isso, e eu acredito nisso, você ver os lugares que ele passou e o que ele sofreu e o que ele foi perseguido, é uma coisa assim indescritível, indescritível.